E aí, seus criadores de Jack Dempsey em vermelho? Tudo bem? Bom, galera, espero que sim. Pessoal, é o seguinte, vamos falar hoje um pouquinho sobre filtro ultravioleta. Qual a diferença? O caseiro, industrial, vale a pena? Não vale? Ajuda? Não faz diferença? Vou explicar algumas coisinhas, você tira a sua conclusão, beleza? Quais são os modelos que a gente tem? Geralmente o mais barato, que é feito com esse canozinho aqui de PVC, onde se consiste num cano desse, 2 T's e a lâmpada vai aqui no meio. Vamos simular que essa faquinha aqui é a lâmpada. Então vai aqui e aqui vai um Tzinho. O Tzinho vai e encaixa aqui, encobre a lâmpada, beleza? E o que muda nisso daqui? A água, galera, vocês veem que a água vai passar aqui, vai ter contato com a lâmpada. Ou seja, a lâmpada do V, ela precisa trabalhar numa temperatura ideal, geralmente 40, 45 graus. Ou seja, ela trabalha quente. A água vai passar por aqui, vai resfriar essa lâmpada, não vai deixar ela atingir a temperatura ideal. Ou seja, ela vai trabalhar com uma eficiência menor do que o que ela conseguiria oferecer. Com isso, um V vai conseguir dar conta de menos água. Por isso que geralmente o V caseiro não atende a mesma litragem que o V industrial. Mas falar, Michael, o V industrial é caro, é um absurdo. E vamos chegar aí o porquê. Aqui, galera, é um Vzinho industrial. Isso daqui é um Hopar de 18 watts. Beleza? Quais são as vantagens desse filtro? Primeiro, eu consigo trocar a lâmpada dele sem parar o meu sistema. A água vai entrar por aqui, sair por aqui. Aqui não vaza água, certo? Então eu consigo fazer a troca sem parar o meu sistema. Eu tiro a lâmpada, faço uma limpeza, troco ali bonitinho e não paralisei nada da minha filtragem. Segundo, aqui, galera, vocês lembram do defeito daquele filtro? Que a água entrava em contato com a lâmpada? Olha esse daqui como é que é. Ele tem esse tubozinho de quartzo. É isso que torna ele caro. O tubo ele reveste a lâmpada para que a lâmpada não fique em contato com a água. Então a lâmpada vai aqui dentro e beleza, ela consegue esquentar, trabalhar na temperatura que ela precisa. A água vai passar aqui por fora e sair do outro lado. O problema desse filtro, galera, se você quebrar isso daqui, você pode comprar outro filtro. Uma peça dessa geralmente é 60%, 70% do valor do filtro. É muito caro. Então às vezes acaba que se você quebrar esse tubo de quartzo, eu derrubei no chão. Não vale a pena você trocar. Vale a pena você deixar suas peças de reserva e comprar um filtro novo. É muito caro. E é justamente por causa desse carinha que está a diferença do V caseiro e do industrial. Tanto na eficiência quanto no preço, principalmente no preço. Ele tem essa questão. E essa lâmpada é uma lâmpada de 18 watts. Lâmpada PL, 18 watts. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Não vai focar, eu acho. Não, galera, ele não vai focar. Bom, é uma lâmpada de 18 watts. Geralmente, os canisters vêm com uma dessa, de 9 watts. Essa daqui tá até quebrada. É do meu canister. E o pessoal fala, mas o V de canister não presta, o V de canister é muito fraco. Não, na verdade não é não. Como ele tem esse mesmo tubo de quartzo e essa lâmpada trabalha quente, geralmente ele consegue ter uma eficiência grande, uma eficiência bacana para atender. Qual o principal erro do V? As pessoas têm costume de esperar um rendimento absurdo de um material que geralmente não foi recomendado para aquilo.
Por exemplo, o pessoal comprou um canister de 2.000 litros com um V de 9 watts. O fabricante recomenda esse filtro para aquário de no máximo 300 litros. Não adianta você colocar esse canister num aquário de 500 ou num mini lago e esperar que ele vá atender, porque não vai. Então tudo tem que trabalhar dentro da recomendação do fabricante, para depois você não ter uma surpresa desagradável, certo? Vale a pena comprar um filtro ultravioleta? Depende. Por exemplo, o canister. Meu canister eu paguei R$650. Ele é 2.000 litros hora com UV. A versão sem UV estava R$600, uma diferença de R$50. R$50 é o valor dessa lâmpada, certo? Ou seja, se eu comprasse sem UV, depois eu posso comprar a sua lâmpada? Não, não pode. Ele não vem com reator, não vem com interruptor. Então já comprei ele e beleza. Usei o UV, fiz os meus testes, a lâmpada quebrou, nem troquei, eu só tirei. E qual é o meu ponto de vista? Vale a pena? Não. Por quê? O meu aquário, ele fica aqui dentro abrigado. Não pega sol, de jeito nenhum. A iluminação dele não é uma iluminação muito forte, também não está em temperatura incorreta. Ou seja, eu acabei que não utilizei o meu UV. Eu gastei ele à toa. Se meu aquário ficasse exposto ao sol, realmente ia fazer uma grande diferença. Mas atualmente ele não fica, então não faz. Ah, Maico, então o UV é besteira? Não disse isso. Se o seu aquário fica exposto ao sol ou bate o sol durante uma parte do dia, aí é interessante. Ou, por exemplo, eu comprei o meu canister com UV, meu aquário fica aqui hoje. Daqui a um ano, por exemplo, eu posso me mudar, ele pode ficar numa área que vai bater sol. Então eu já tenho uma filtragem para isso. Quando a diferença é pouca, realmente vale a pena investir, certo? E que tipo de alga o UV resolve? Ele remove aquela alguinha do vidro? Não. Ele remove aquela alga marrom que junta aqui no substrato? Não. Remove a alga peteca? Não. Esteriliza? Depende. Falou não, né? Depende. O UV vai resolver praticamente dois tipos de coisa. É a alga verde, aquela alga que deixa a água verde, ela fica em suspensão, então aquela lá é o principal foco do UV, ela passa pelo UV, ele gera uma alteração nela, faz com que ela não se reproduza e morra, então ele resolve, beleza. Para esterilizar, o UV consegue, mas a potência que ele precisa fazer isso é diferente. Por exemplo, meu canister tem um UV de 9 watts e para um aquário de 200 litros, o máximo que ele vai fazer é remover a alga verde. Ele não vai esterilizar a água. Para esterilizar a água, eu vou precisar de um UV ali de pelo menos uns 36 watts. Vocês conseguem ver a diferença? Praticamente ali, ó, 1/4 do aquário na potência do UV. Então, vale a pena? Eu acredito que não. Para esterilizar, acaba que sai muito caro o UV. Ah, Mike, mas então se eu pego um desses de 36 ali com um de 1000, eu esterilizo? Não, você não vai esterilizar. Vai precisar de um UV ali dos seus 250, 300 watts. Existe. É que a gente acaba não tendo acesso a esse material, às vezes nem procura, pelo custo, por ele ser muito caro. Pô, um UV de 36 watts, você já paga ali seus 600, 700, 800 reais. Quanto você acha que ficaria um UV de 250 watts? Não é uma coisa muito barata. Então o pessoal meio que deixa quieto, não usa para esterilizar. Usa para remover a alga verde. Que, digamos assim, é o UV de menor custo para fazer isso daí. Então, se o seu aquário toma sol ou fica exposto a algum período do tempo ali, sua iluminação é muito forte a ponto de dar alga, ou a temperatura está incorreta, mas você precisa dessa temperatura de cor, nesse caso eu acho que vale a pena você ter UV. Ah, meu aquário fica abrigadinho ali na sombra, não pega sol nem nenhuma parte do dia, minha iluminação tá bacana,
Vale a pena ter UV? Sinceramente, acredito que não, certo? Vai ser um dinheiro que você pode estar investindo numa outra coisa aí do seu aquário. Um ponto que é interessante para a gente ter UV, essa é a galera mais do jumbo, quem utiliza ozônio. Por quê? O UV ele acelera muito a degradação do ozônio. Então eu tenho meu reator de ozônio aqui, ele gera o meu ozônio, o ozônio vai consumindo os compostos ali na mangueira e entra no UV. Aqui dentro eu vou ter uma degradação muito grande dele, então quando eu saio do outro lado do UV, eu acabo que o meu ozônio já praticamente acabou. Com isso eu tenho uma segurança da água retornar para as mídias ou para o próprio aquário ali no display, seja onde for o seu retorno. Eu tenho uma segurança maior de ter essa água voltando pro meu aquário sem resíduo de ozônio. Então nesse caso também é bacana, certo? Então chegamos aí de conclusão, vale a pena usar o UV? Seja ali interno, caseiro, industrial, vale. Isso vai depender muito do seu aquário, da sua condição. Eu acho bacana o seguinte, a gente, por mais que não use, sempre ter. Porque se um dia precisar, você já tem aquilo na mão. Porque é aquela famosa lei de Murphy, né? As coisas quando acontecem sábado à noite, véspera de feriado, domingo, quando você não tem para onde correr e pedir socorro. Então vale a pena. Outra coisa muito importante, galera, alguns remédios são sensíveis ao UV. Então, para quem tem filtro ultravioleta, tem alguns casos que a gente precisa desligar durante um tratamento. Ativador biológico também é atacado pelo UV. O UV não discrimina, galera, o que é bom e o que é ruim. O que passa nele e ele consegue atacar, ele ataca. Então, em alguns casos, para quem tem UV, tem que desligar. Ciclagem demora mais com filtro UV ligado. Alguns tratamentos demoram mais com filtro UV ligado. Então, tem esse porém também. Mas, via de regra, aquário sem sol, ozônio é, digamos assim, não digo indispensável, digamos assim, não necessário. Se você quiser ter, pode ter. Mas não é uma coisa obrigatória. Aquário ficou no sol, ou é um lago que vai bater o sol o dia inteiro, aí o ozônio é obrigatório, indispensável ali. Precisa dele, certo? Senão a sua água vai ficar verde. E lembrando, é muito mais fácil você manter uma água cristalina do que deixar ela chegar num ponto muito verde e depois clarear, certo? É aquela coisa, é muito mais fácil a gente manter do que a gente corrigir. Beleza? Espero que todo mundo tenha matado as dúvidas aí. Se ficou confuso, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí, eu procuro responder todo mundo, apesar de que se eu não respondesse também tapa na minha cara, geralmente é 5, 6 comentários. E é isso, pessoal. Desde já, muito obrigado e tchau!